Boa tarde, sejam todos bem-vindos à live de Biologia. Aqui é a professora Cristiane Santos e para esta aula eu selecionei questões de provas anteriores do Enem com os conteúdos mais frequentes nas últimas provas. E tenho certeza que após esta aula vocês estarão preparados para gabaritar as questões de Biologia no caderno de Ciências da Natureza. E para começar, vamos de bioquímica, que é um assunto que está todos os anos na prova do Enem. Essa é uma questão de bioquímica considerada fácil, uma questão bem simples. Normalmente o Enem traz questões de biologia nesse modelo que vocês estão visualizando, ou traz com uma tirinha, ou uma charge, ou um gráfico, ou textos maiores, mas todos os anos tem uma questão relacionada à bioquímica, ou vem específica de um determinado conteúdo de bioquímica, ou vem dessa maneira. Por exemplo, já teve questões do Enem relacionadas à bioquímica, que ele perguntou, por exemplo, o excesso de sódio na alimentação traz como consequência. Ele já trouxe também uma questão da obesidade, e nessa não, ele trouxe de forma específica. Por ser uma questão fácil, a gente não pode perder essa questão. Na verdade, a gente não pode perder nenhuma questão do Enem. E requer apenas um pouco de atenção da gente. Por exemplo, vamos lá. Temos, deixa eu só selecionar aqui. A ricina, ele trouxe uma questão contextualizada, né? Tentou trazer isso. Ele diz o seguinte: a ricina, uma substância tóxica extraída da mamona, também conhecida a mamona, possivelmente pelos pais de vocês, como carrapateira. Liga-se ao açúcar galactose. Só para quem não lembra, é bom nessa reta final, para quem tem alguma dificuldade em bioquímica, fazer uma revisão rápida. A galactose é o açúcar resultante da quebra da lactose. Só para a gente lembrar, a lactose é o açúcar presente no leite. E a enzima que quebra a galactose é a lactase. Mas não é essa a questão central da questão. Então, a gente tem o seguinte: galactose presente na membrana plasmática de muitas células do nosso corpo. Até aí a questão só está trazendo o enunciado. Após serem endocitadas, penetram no citoplasma da célula, onde destroem os ribossomos. Opa, a gente tem uma questão interessante. A gente já sabe que esta substância ela vai penetrar no citoplasma por um processo chamado de endocitose. A endocitose, só para a gente lembrar, é o processo de englobamento de partículas líquidas ou sólidas para dentro da célula. E se vai para dentro da célula, ela tem que passar por onde? Pela membrana. E se passa pela membrana, a próxima etapa é o citoplasma. Porque se a gente for lá em componentes básicos de uma célula, membrana, citoplasma e núcleo. Então, o que é que a gente tem no citoplasma de uma célula? As organelas. As organelas que permitem o funcionamento da célula. E, nesse caso, ele trouxe para a gente os ribossomos. Qual é a função dos ribossomos? Se a gente sabe a função dos ribossomos, a gente já consegue matar a questão. Então, a função dos ribossomos é a síntese de proteínas. Aí vamos para a pergunta: o uso dessa substância pode ocasionar a morte de uma pessoa ao inibir diretamente a síntese de letra A, RNA, letra B, DNA, letra C, lipídios, D, proteínas, ou letra E, carboidratos. A gente sabe que ribossomo sintetiza proteínas. Então, logo a nossa resposta, letra D. Letra D, deixa eu marcar aqui. Então, veja que não foi uma questão difícil. Requer que a gente tenha alguns conceitos básicos. Uma sugestão para vocês é, tanto se nessa reta final tentem fazer uma revisão de bioquímica,
principalmente aqui em ácidos nucleicos, pela questão atual que a gente está vivendo, principalmente essa questão de vacina. Lipídios, normalmente ele traz questões de lipídios relacionadas ao fator de saúde. O excesso de lipídios, de gordura, pode ocasionar o quê? Ou uma pessoa obesa, uma pessoa acima do peso, qual é a consequência? Aí a gente tem como consequência diabetes. Proteínas que precisamos ingerir todos os dias. Aí as proteínas, a gente tem uma relação com as proteínas de defesa, que são as imunoglobulinas. E se a gente tem defesa, aí a gente fala de soro e fala de vacina. A gente vai falar daqui a pouco de vacina, porque é uma questão que estamos vivenciando, estamos nesse impasse e que precisamos ficar atento a isso também na prova do Enem. E carboidratos, sabemos que é a fonte de energia para o funcionamento do organismo. Sem carboidrato, a gente não consegue viver, principalmente com o principal carboidrato, que é a glicose. Quando a gente tem baixo de glicose, o nosso corpo dá vários sinais. E o primeiro deles é a gente ter a sensação de fome, além de dor de cabeça, sensação de tontura e, em alguns casos graves, até desmaio. Então, para essa primeira questão, uma questão simples de bioquímica, vocês podem também estar resolvendo outras questões de bioquímica. No final da aula, eu vou deixar o endereço, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Tentou resolver, ficou na dúvida, pode mandar que eu vou tentar minimizar isso para vocês. E aí a gente não podia deixar de trazer nessa aula uma questão que foi do Enem 2019, a primeira aplicação. Então, quem fez o Enem o ano passado fez com certeza essa questão. Já é uma questão mais trabalhosa, mas não é difícil. É uma questão que também requer o que a pergunta quer nos dizer. Então, a gente tem um enunciado maior, né, não é tão reduzido feita a primeira questão, mas também não é um enunciado gigante feito algumas questões do Enem trazem. Então, a gente tem o seguinte: sabemos que os vírus, que são os protagonistas atualmente no mundo, eles são seres acelulares, ou seja, não tem célula, e, portanto, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles dependem de um hospedeiro para poder se multiplicar. Porque se ele não tem célula, ele fora de uma célula hospedeira, ele não tem essa capacidade de multiplicação e não tem essa capacidade de mutação. Sabemos que os vírus, eles são considerados maiores mutantes do nosso planeta. Daí uma das dificuldades de se ter uma vacina 100% eficaz contra qualquer infecção viral. Não é só a questão do coronavírus, mas infecções virais, como a gente chama as viroses, se tem essa dificuldade devido a essa questão de mutação, esse poder de mutação que os vírus possuem. Aí vem um questionamento: se os vírus não possuem célula, eles possuem o quê? Então, todos os vírus, eles vão ter proteínas mais ácidos nucleicos. Então, eles vão ter esta composição: proteínas, que vai dar uma camada de proteção, e os ácidos nucleicos, que aí a gente tem como material genético. A gente sabe que existem dois tipos de ácidos nucleicos: DNA e RNA. Então, ou o vírus, ele tem como material genético o DNA, ou o vírus vai ter como material genético o RNA. Sendo que alguns vírus, cujo material genético é o RNA, eles são chamados de... eles vão pertencer à família retrovirídea. Retrovirídea estão aí os vírus, ou o vírus, que tem o material genético RNA, mais uma capacidade, devido à atuação enzimática, de produzir uma molécula de DNA a partir de uma de RNA. Antes de eu ler o enunciado para vocês entenderem um pouco essa questão, eu trouxe um gráfico. Por exemplo, os vírus, como eu disse a vocês, eles têm material genético, DNA ou o RNA.
Aqueles que têm como material genético o DNA, eles são chamados de desoxivírus. E aí apresenta as duas fitas. No processo de duplicação, como a gente está acostumado, ele vai ter as duas fitas do DNA sendo transcrita em uma molécula de RNA e depois traduzida em proteínas. Isso é o que a gente vai chamar de princípio básico da biologia. É isso aqui. Todos os seres vivos, eles seguem este princípio básico. A gente tem a duplicação do material genético. Que é o material genético? O DNA. A duplicação, ou melhor dizendo, ou replicação, ele vai seguir sempre este sentido. 5 linhas, 3 linhas. Por isso que a gente diz que as fitas do DNA elas são antiparalelas, porque ela vai no sentido 5 linha, 3 linha, e volta no 5 linha, 3 linha. Vem preenchendo. A gente duplicou o material genético, não esqueçam que a duplicação do DNA ocorre lá no período S da intérfase, ou seja, quando a célula não está se dividindo. E depois que ele é duplicado, lá no período S da intérfase, a gente vai pegar uma fita do DNA, que vamos chamar essa fita de molde, e passar a informação dessa fita para quem? Para o RNA. Também no sentido 5 linha, 3 linha. Então, eu vou pegar uma fita só, já que o DNA tem duas, e vou vou transcrever as informações do DNA para o RNA. Esse processo acontece no núcleo, e a gente tem aí o processo de transcrição. Quem vai fazer isso é uma enzima chamada de RNA polimerase. O passo seguinte é a gente traduzir a sequência do RNA mensageiro, ou melhor, a sequência do RNA em proteínas. Isso vai acontecer no citoplasma e o evento é chamado de tradução. Então, quase toda a biotecnologia hoje utiliza a técnica de tradução. A gente tem, isso é o princípio básico de duplicação de material genético de todos os seres vivos e também de alguns vírus. Então, a gente não esqueçam disso. Princípio básico da biologia: replicação do material genético, ou seja, do DNA, a informação de uma fita do DNA, que é a fita molde, passando para o RNA, a gente tem a transcrição ocorrendo no núcleo da célula, e, finalmente, a tradução em proteínas, que acontece no citoplasma, e, a partir daí, a formação de aminoácidos e o código genético, com aproximadamente 24, 25 milhões de pares de base. Retomando, para vocês entenderem a questão de vírus. Viram que a maioria, os seres vivos fazem isso, e alguns vírus. Um exemplo de vírus que tem como material genético o DNA é o vírus que causa herpes. Você tem dois tipos de vírus que causam herpes, a herpes labial e a herpes genital. Esses vírus, eles têm como material genético o DNA e, portanto, são chamados de desoxivírus. Já a maioria, que aí são os que causam um grande número de viroses, aí a gente tem da gripe, da dengue, da raiva. A raiva, que é uma doença que a gente tem, uma doença grave e que se precisa tomar cuidado. E a gente tem como material genético RNA, e aí são os ribovírus. E a sequência seria essa. É esta: RNA, sendo transcrito em outra molécula de RNA, e depois traduzido em proteínas. Só que no nossa questão, a gente tem vírus que pertencem à família retrovirídea. E o que é isso? É quando eles conseguem, como eu disse a vocês, produzir uma molécula de DNA a partir de uma molécula de RNA. Um exemplo clássico de vírus que consegue fazer isso, ou seja, ele só se multiplica por meio da atuação enzimática, é o HIV. A gente sabe que o HIV é um vírus que causa a síndrome da imunidade adquirida,
é uma doença que até então, se você convive com o vírus, e dificilmente hoje alguém desenvolve a doença, exceto se ela não seguir o tratamento corretamente, mas se ela seguir o tratamento, dificilmente ela chega a desenvolver a doença. Diferente da década de 80, diferente da década de 90, que as pessoas adquiriam vírus, não sentiam um tratamento específico, até que se foi descobrindo, e as pessoas, muita gente desenvolvia a doença e ia a óbito. Hoje é muito mais difícil. A gente tem o seguinte no caso do HIV. Vamos usar o HIV como exemplo. Vejam, ele tem o material genético dele, é o RNA, então ele é um ribovírus. Mais retrovírus. Por que retrovírus? Porque ele vai produzir DNA a partir do RNA. E quem faz isso? A transcriptase reversa. Um detalhe para vocês, uma dica. Quando falar alguma coisa de transcriptase reversa, essa enzima é específica do HIV, que é justamente ela que faz isso aqui. Eu vou pegar o meu RNA e vou converter em DNA. Por isso, retro, porque está retomando o início do princípio da biologia. E somente depois ele produz RNA, e aí a gente tem a síntese de proteínas. Então, toda medicação para HIV, ela vai trabalhar em cima disso aqui. Ela vai consistir em inibir a síntese de proteínas. Ou seja, ou melhor, a síntese de a atuação enzimática. Então, se eu tenho um medicamento para o HIV e se ele não tem como princípio inibir a ação enzimática, então ele não vai ter uma eficácia esperada. Então, vamos para a nossa questão e a partir daí vocês vão tirar de letra. São coisas simples que a gente precisa ficar atento. E como o vírus está na moda, vírus é o protagonista do mundo, a gente não pode deixar de dar uma atenção especial para esses micro-organismos e que eles podem infectar tanto aves, tanto plantas, quanto animais e principalmente o homem. O homem é o principal hospedeiro para a atuação dos vírus. Vamos para a nossa questão. Na família Retrovirídea, aí a gente tem os retrovírus, encontram-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos. Para vocês lembrarem, um exemplo maior, assim, mais conhecido de retrovírus é o HIV. Nunca esqueçam disso. Sendo caracterizada pela produção de DNA, como eu já falei, a partir de uma molécula de RNA. Quem faz isso? Transcriptase reversa, enzima típica do HIV. Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros. Um exemplo de vírus que precisa de um outro hospedeiro é o flavivírus, que é o vírus que causa a dengue. Quem é o hospedeiro do flavivírus? O mosquito, o Aedes. Então, nesse caso, ele não precisa. Reservatórios ou vetores. Isso aqui é bom a gente ficar atento. Vetores. Vetores é aquele que transmite o que causa doença. Por exemplo, de novo a dengue. Temos o mosquito, o Aedes, e temos o vírus, o Flav. Quem é vetor e quem é causador da doença? Vamos, nesse caso, a gente vai ter o mosquito como vetor, ou seja, ele vai transmitir o vírus. Ele vai transmitir o agente que causa a doença. E qual é a doença? Pode ser dengue, zika, chikungunya. Né? Zika, dengue e chikungunya, que a gente já teve uma epidemia de zika e chikungunya em 2015, com alguns casos recorrentes em 2019. Então, fiquem atentos a isso, já que tem tantas questões relacionadas à doença. Então, vetores são aqueles que transmitem o que causa a doença. Não é o que causa. O que causa a doença é agente etiológico, certo? As infecções ocasionadas por esse vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. Sabemos muito bem disso, principalmente no ano de 2020 e agora início de 2021. Nesse contexto, os pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem
para o tratamento dessas doenças. Até aí ele só deu um enunciado e vamos finalmente para a pergunta. Aí a pergunta é a seguinte: que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais? Ele quer os avanços, ele quer o que há de melhor para combater esse tipo de vírus. E qual é esse tipo de vírus? O retrovírus. Letra A: melhoria dos métodos de controle dos vetores. Opa! Ele quer saber avanços tecnológicos para a gente ter um grupo específico, para a família retrovirídea. O flavivírus, ele não pertence à família retrovirídea. Então, a gente tem o vetor e outra coisa, a gente ia combater o vetor. Se a gente vai combater o vetor, a gente só teria um grupo. A gente teria vetor para dengue, zika, chikungunya e febre amarela, que são mosquitos, tanto o Aedes quanto o hemagogos. E as demais viroses? Então, não se aplica a letra A justamente porque ele está limitando. Simplesmente é o controle de vetores, e se a gente controlar vetores, é extremamente importante. Por exemplo, para controlar zika, dengue e chikungunya, a gente vai não deixar água parada, não deixar recipientes que possam acumular água e que essa água seja um potencial foco para que ela deposite a fêmea seus ovos. Então, a gente aqui na letra A não seria a solução. É importante para a gente ter controle de outras viroses, das arboviroses, como a gente costuma falar. Então, não é a letra A. Não pela pergunta, e principalmente por causa da família do grupo de vírus. A gente tem que ficar atento aqui, ó. Família, retrovirídea, tá? E ficar atento aqui, que ele vai produzir DNA a partir de RNA. Deixa eu ajeitar aqui. E outra coisa, para ele conseguir fazer isso, ele precisa da enzima. E aqui não seria inibição enzimática. Letra B: fabricação de soros mutagênicos para combate desses vírus. O soro é algo imediato, é tratamento, ok, mas ele não vai eliminar a atuação enzimática, ele não vai inibir, melhor dizendo, a atuação enzimática. Ele só vai atuar a curto prazo. Ou seja, a pessoa chegou desidratado, ela vai tomar soro. A pessoa está com febre, com vômito, com diarreia, com suspeita de dengue, ela vai tomar soro para hidratar, para manter o equilíbrio osmótico do organismo. Mas esse soro, ele não vai atuar numa atividade enzimática, certo? Letra C: investimento da indústria em equipamentos de proteção individual. A gente está vendo isso agora, né? Mas, assim, não é um avanço tecnológico. Esse equipamento de proteção individual não vai atuar na enzima, que esse é o X da nossa questão. A gente tem que colocar na cabeça o seguinte: as questões são plausíveis, mas ele quer avanço tecnológico que contribua para o tratamento dessas infecções virais. Quais são as infecções virais? As que são causadas pela família retrovirídea. Ele está limitando o grupo de vírus. Essa aqui a gente tem o uso da máscara, por exemplo. O uso da máscara é para um grupo específico. Se for para vírus, como a gente tem o caso do coronavírus, é para minimizar os danos, o contágio. A gente sabe que não impede, mas que caso você contraia, a gente tem uma carga viral menor, é uma barreira. Então, serviria só para um caso específico. Na letra D, aí a gente já poderia fazer isso aqui, ó. Se não é a gente risca, porque isso facilita a visualização da gente depois, para a gente não ficar em dúvida, ó. Façam isso na prova de vocês. Aí eu tenho letra A e letra D. Letra D: produção de vacinas que evitam a infecção das células hospedeiras. Eita, o nosso dilema atual são as vacinas, a imunização ativa, portanto, a longo prazo, né? E a gente tem como característica das vacinas, elas atuam como prevenção. Vacina não trata, vacina previne.
e ele quer o quê? Tratamento. Né? A gente já consegue ver isso, ó, ele quer tratamento. Então, a gente tem produção de vacina. Uma questão para vocês entre soro, que a gente tem na letra B, e vacina. As vacinas é um processo de imunização ativo a longo prazo e ele vai tratar. Por exemplo, ele vai tratar, não, ele vai prevenir, desculpem. Ela previne. E a gente tem o seguinte, já o soro, ele é a curto prazo, então é um processo de imunização passivo e ele trata. Ele vai hidratar, ele vai equilibrar o nosso organismo, evitar maiores consequências decorrentes de uma desidratação. A gente tem vacinas que são produzidas a partir do vírus atenuado, ou seja, do vírus enfraquecido, e tem os vacinas usando material genético, o RNA mensageiro. Vou lhe dar 2 exemplos na atualidade. Outra coisa, vacina. Quando você toma uma vacina, você recebe antígeno, a gente tem que ficar também atento a isso. O que é um antígeno? O que é um anticorpo? Então, uma vacina, quando você tomar a vacina contra o coronavírus, você vai receber antígeno, ou seja, você vai receber o vírus enfraquecido ou atenuado e seu corpo vai produzir anticorpos, ou seja, para combater aquele vírus, ele identifica. Então, vacina, você recebe antígeno e o seu organismo produz anticorpos. Já o soro, você recebe anticorpos para combater antígeno. Então já é diferente. Por isso que soro é tratamento e vacina é prevenção. Porque quando a gente está gripada ou gripado, a gente está com vírus. Então, se a gente vai numa emergência e tomar um soro, a gente está tomando esse soro, ele vai ter anticorpos para aumentar o sistema de defesa e aí a gente eliminar o antígeno. Já a vacina, não. A vacina que vamos tomar para o coronavírus, a gente vai receber antígeno, ou seja, o vírus atenuado, para que o nosso corpo produza anticorpos. O nosso organismo produz anticorpos. Aí a gente tem 2 grupos de vacina para vocês ficarem atentos também. Que aí entra a tecnologia, já que a gente está falando de avanço tecnológico. Temos a vacina da Coronavac e a vacina da Pfizer. Vou usar esses 2 exemplos, tá? A Coronavac, ela usa o que já se tem de vacina, que é pegar o vírus, enfraquecer, aí atenuar o vírus, e a partir daí você recebe esse antígeno e vai tomar, e o seu corpo vai ser estimulado a produzir anticorpos. Essa é a da Coronavac. Já a da Pfizer, não. A da Pfizer, ela usa uma técnica chamada de terapia gênica, ou melhor, vacina gênica. As vacinas gênicas, elas utilizam a técnica de replicação de material genético. Nesse caso, a da Pfizer, ela utilizou o RNA mensageiro. E por que o RNA mensageiro? Porque o nosso corpo vai produzir a proteína capaz de identificar o vírus caso a gente tenha contato. Então, as 2 vacinas são eficazes, as 2 vacinas têm resposta imunológica positiva, sendo que a diferença aí são as técnicas de fabricação. Uma utilizou a tecnologia, que é usar o RNA mensageiro, que já se tem vacina. Por exemplo, se vier na prova do Enem falando da vacina da Pfizer e perguntando qual é a técnica utilizada, vacina gênica, usando o RNA mensageiro. A Coronavac consiste em você enfraquecer o vírus, atenuar o vírus, para que o nosso organismo seja estimulado a produzir anticorpos. Certo? Aí alguém poderia ficar em dúvida com relação à letra D. Eita, vacina. Só que a gente tem a questão de tratamento. E vacina, sabemos que é o quê? Prevenção. Letra E. A gente já matou a questão, né? Letra E. Veja como é simples a gente ir pelo processo de eliminação. Letra E. Desenvolvimento de antirretrovirais
Se a gente está falando da família retrovirídea, aí aqui ó, já nos dá a resposta. Antirretrovirais que dificultam a reprodução desses vírus. Esses antirretrovirais vai inibir a atuação de quem? Das enzimas. Então, para a questão 2, letra E. E outra coisa, tenho certeza que vem questões de vírus na prova do Enem. Todos os anos vem. Ele trouxe uma questão envolvendo tecnologia, vacina e vírus. Esse ano ele pode trazer específico, ele pode trazer o conceito de vírus. Entendeu? Então, seguindo, a gente já viu isso aqui. O princípio básico é outra coisa que eu recomendo, principalmente essa parte aqui de RNA, tradução em proteínas. Saber onde é que acontece cada evento desse é extremamente importante. O Enem sempre utiliza essas palavras em suas questões, e esse ano, mais do que nunca, pela questão atual. Aí, seguindo a linha de doenças, né, a gente tem uma questão de programa de saúde que o Enem, vez ou outra, traz. Ele traz ano sim, ano não. Então, essa questão aqui eu peguei do Enem 2018, foi a primeira aplicação. É uma questão fácil, ela é uma questão dada, essa questão. Antes de ler o enunciado, eu vou dar algumas dicas para vocês. A gente tem aqui, na letra A esquistossomose, que é uma doença endêmica aqui na região Nordeste, e eu acho que a maioria de vocês já ouviu falar, que é uma verminose, e que a gente tem o seguinte, essa verminose, como é que você vai contraí-la? Tendo contato com água de rio, ou de um açude, ou de um poço, e que nessa água tem a presença do caramujo do gênero Biofilaria. Esse caramujo tem uma concha mais espiralada, se você encaixar uma moeda, ela fica. É um caramujo mais de cor escura e não é grande. Esse caramujo é típico de água doce. Então, se uma pessoa, por exemplo, vai lavar a roupa em um rio e que esse rio tem a presença desse caramujo, ela corre o risco de contrair a esquistossomose, a lava que vai causar a esquistossomose. A gente tem o seguinte, e um outro problema relacionado à esquistossomose é o saneamento. Porque uma pessoa que está com esquistossomose, se ela defecar, por exemplo, num banheiro, ela vai usar um banheiro, mas que esse banheiro tem uma ligação direta que cai no canal. Esse canal vai desembocar no rio. E essa pessoa, Dona Maria, que vai lavar essa roupa, por exemplo, ela fez isso na região metropolitana e esse rio vai desembocar numa cidade já mais afastada da região metropolitana e ela vai ter contato com essa água. Então, a gente vai ter 2 etapas. Vamos ter o miracídio, que é a primeira lava, que é uma lava ciliada que vai penetrar no caramujo. Eu queria escrever isso para vocês, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver aqui, caneta. Deixa eu ver se sai. Pronto. Não, saiu não. Então, deixa para lá. Não. Pronto. A gente vai ter o miracídio, que é uma lava ciliada, penetrando no caramujo, que se comporta como hospedeiro intermediário, e a última etapa é a cercária. A gente vai ter 1, 2, 3. E um desavisado, o ser humano, que vai estar aqui na ponta, que, por exemplo, vai atravessar. Pronto, ser humano. Isso aqui é um desenho, tentativa de ilustrar. A gente vai ter miracídio. Aqui, deixa eu fazer aqui um desenho. Isso não é nem de longe, nem de perto o esquema, pelo amor de Jesus. Viu? Isso é o miracídio, que é a lava ciliada. Deveria ficar mais bonitinho. Isso aqui é o caramujo. Deixa eu ver se eu consigo fazer o caramujo. Pronto, tentei fazer. Caramujo, do gênero Biofilaria. Eita, a cercária vai ser mais difícil, porque ela tem uma cauda bifurcada. Eita, mas quase que sai, viu? Ruim, mas tá saindo. Pronto. A cercária. Então, a gente vai ter esse ciclo. Miracídio, que vai penetrar esse miracídio no caramujo, vai se multiplicar e vai matar o caramujo. É o hospedeiro intermediário. Quando é mais ou menos uns 8 dias, ela não quer mais saber o caramujo, já se multiplicou, sofreu uma transformação e aí vem a cercária.
Como vocês podem observar, pelo amor de Jesus Cristo, peguem um livro de segundo ano e dê uma olhadinha nessas ilustrações, não se atenha a esses meus desenhos, porque isso aqui está terrível. A cauda, vocês podem ver essa bifurcação para facilitar a locomoção. Isso aqui tudo no ambiente aquático. Finalmente, aí você vai atravessar esse rio. Vou fazer uma trilha, quer passar de um lado para o outro, e tem caramujo. Só em você atravessar, só em ter contato com essa água, essa lava aqui, a cercária penetra na pele, não precisa ter ferimento, e você vai sentir uma coceira. Com mais ou menos uns 3 meses, você vai ter um casal de verme, que a gente chama de esquistossoma, lá no seu sistema porta-hepático, ou seja, intestino e fígado. E aí você começa a produzir ovos, em média a fêmea começa a produzir ovos 300 por dia. E esses ovos saem aonde? Nas fezes. Outra coisa importante, é bom a gente sempre observar nossas fezes, porque elas dizem muito sobre a gente, e principalmente se tem fragmentos de sangue, isso pode ser um sinal, pelo amor de Deus, um sinal de que você tem alguma verminose. É bom ficar atento. Para quem... Principalmente, aí a gente tem essa doença, que é uma doença negligenciada, porque se sabe como fazer o tratamento. Uma solução seria o saneamento, e não se faz. Se faz de forma muito precária. Então, fiquem atentos a isso, que já caiu. O Enem gosta de esquistossomose, sabe? Porque é uma doença negligenciada, é uma doença endêmica. Alguém pode me perguntar, o que é uma doença endêmica? São doenças em que ocorrem em determinadas regiões. Por exemplo, a esquistossomose é uma doença que ocorre com maior frequência na região Nordeste e Norte, mas predomina a região Nordeste, certo? Leptospirose, que todo mundo conhece, todo mundo sabe como é que se contrai, contato com águas de chuva, com águas de enchentes, ou até lama, que essa lama tenha a urina do rato e que essa urina tenha a leptospira, que é uma bactéria que penetra na pele sem precisar ter ferimento também. Só que a gente tem verminose para esquistossomose, uma bacteriose, preste atenção, leptospirose é bactéria. E a gente sabe, diferente de vírus que a gente não tem uma medicação específica, as bactérias a gente tem. Qual é o tratamento para a bactéria? Antibiótico. Então, se é uma infecção bacteriana, a gente tem como eliminar por meio de antibióticos. Não só por meio de antibióticos, mas também por meio de vacina. A gente tem como exemplo de vacina para a bactéria a BCG, que ela vai prevenir a tuberculose. A gente tem ainda a leptospirose, porque é uma doença pela questão estrutural de cidades. Falta de saneamento. E também por mau hábito, não digo de todos, espero que não de vocês, das pessoas jogarem lixo na rua. Esse lixo normalmente vai cair nas canaletas, aí vem as chuvas, entope tudo, a rua fica alagada, a gente tem que andar nessa rua alagada e, consequência, leptospirose. Então, a gente tem nossa contribuição, a gente tem nossa parcela de culpa, mas eu estou isentando vocês porque eu sei que vocês são pessoas inteligentes e sei que vocês não fazem isso, jogam lixo no lixo. E a gente tem leishmaniose, que é uma protozoose. Antes de falar de leishmaniose, deixa eu falar só da hanseníase. A gente tem leptospirose e hanseníase, são duas doenças causadas por bactéria. Uma por uma questão de saneamento, a questão envolve também a educação, que é a questão de lixo e alimento disponível, porque a gente sabe que atrai rato. A hanseníase é uma doença com contato direto, com saliva com outra pessoa doente. Já foi muito uma doença que foi motivo de exclusão. Se alguém tinha diagnóstico de hanseníase há uns 30 anos atrás, essa pessoa era isolada, esquecida pela família, abandonada. Hoje se sabe que tem, hoje não, alguns tempos, né? A gente tem tratamento, são antibióticos, e que a pessoa vai ficar curada. Consiste na perda de sensibilidade e é causada por uma bactéria. E a gente vai ter ainda a AIDS, que a gente já falou, que o vírus pertence à família retrovirídea, que é o HIV, que é um vírus que tem como material genético o RNA, e a gente sabe que é uma virose. E a gente tem a protozoose, ou seja, a gente tem verminose, bacteriose e virose. As protozooses são doenças causadas por protozoários. E além da leishmaniose, ficar atento que pode vir malária,
e doença de Chagas, que são muito, assim, requisitadas na prova do Enem. A gente sabe que a malária é endêmica na região norte, ou seja, ela ocorre lá, e a leishmaniose e a doença de Chagas, elas são endêmicas no norte e no nordeste. O nordeste, ele tem essa característica estar no topo, no ranking das principais doenças negligenciadas no Brasil. A leishmaniose, ela é causada, o vetor da leishmaniose é o mosquito flebotomínio. A doença de Chagas, a gente tem como vetor o percevejo, chamado pela maioria de barbeiro. A doença de Chagas, a gente sabe que afeta o músculo cardíaco, e no caso da leishmaniose, ela causa lesões, pode ser na pele, que a gente chama leishmaniose de pele ou tegmentar, e aí a gente lembra uma questão aqui na prova, na questão anterior. Só retomando rapidinho, por exemplo, reservatórios. Reservatórios, no caso da leishmaniose, a gente tem como exemplo, na área urbana, cachorro e gato. Se um cachorro ou um gato for acometido por leishmaniose, ele vai ter que ser sacrificado. Na área silvestre, a gente vai ter como reservatório, ou seja, vai servir para abrigar o mosquito. Tanto o mosquito quanto o percevejo acham esse alimento de sangue. Então, o percevejo ele vai ficar no pelo de uma preguiça, assim como o flebotomínio, de um tatu, de um gambá, de um lobo-guará, de um cachorro do mato. Se a gente destrói a região de mata, esses bichos morrem, se afastam, e se a gente constrói nessas casinhas onde era a mata, a gente passa a ter como reservatório, se a gente tem um animal doméstico, o animal doméstico, ou então a nossa pele à noite. Por isso que é tão importante a gente ter essa questão de preservação, e não degradar, e não desmatar, em prol da questão, a Constituição Civil faz muito isso, e, como consequência, a gente tem um aumento dessas doenças. A gente tem leishmaniose. Ok. Dúvidas com relação a isso? Aí vamos para a pergunta. A utilização, ele trouxe um enunciado bonitinho, o Enem gosta disso. A utilização de extratos de origem natural tem recebido a atenção de pesquisadores em todo o mundo, principalmente nos países de desenvolvimento que são altamente acometidos por doenças infecciosas e parasitárias. Parasitárias, temos o exemplo clássico, né? Um bom exemplo dessa utilização são os produtos de origem botânica que combatem o quê? Insetos. Aí a gente mata a nossa questão. Foi a única dessas doenças que é transmitida, ou seja, cujo vetor é um inseto. No caso do flebotomínio, esse inseto vai transmitir o protozoário, que é a leishmania. Então, só sobrou que letra C. Veja que foi uma questão dada do Enem. A gente só teria que saber, aqui é uma verminose, aqui a gente tem miracídio, caramujo, cercária, a gente tem larva, não é inseto. Leptospirose é larva, que nesse caso é a é uma bactéria, larva não, desculpem, é a bactéria, a leptospira. A hanseníase é contato direto e é bactéria, não é inseto. E a AIDS, que é contato com materiais cortantes perfurantes e por via sexual sem uma proteção adequada. Então, só sobrou a letra C, uma questão dada no Enem. Pelo amor de Jesus Cristo, não erre questões fáceis no Enem. Citologia, que a gente chama de biologia celular, o Enem vem com biologia celular. Eu trouxe duas questões para a gente trabalhar nessa aula, porque, assim, ora vem falando de membrana, ora vem falando de organelas. Ou é uma coisa ou vem a outra. E para a membrana, eu já vi, acho que umas 5 questões relacionadas a esse. Umas 5 não, só da parte de transporte de membrana, umas 5, mas sempre tem questões relacionadas à membrana. A gente sabe que a membrana ela está presente em todas as células, seja ela procarióticas ou eucarióticas. E a gente tem o seguinte: a membrana ela é semipermeável, ou seja, ela controla quem entra e quem sai, diferente da parede celular, que é permeável e aí não controla nem controla nem a entrada e nem a saída.
E essa foi uma questão também recente, foi do ano passado, mas o Enem, ele vem com essas questões em anos anteriores também, só mudando o enunciado, vem com gráfico, vem com a imagem, ele já trouxe as questões não só de transporte, mas as especializações da membrana. Ele comparou uma chapa de metal, quem tem a apostila de biologia, acho que tem essa questão. E depois ele fez como se fosse um estilo de sanfona nessa chapa de metal e perguntou que especialização era aquela da membrana. Então, membrana é recorrente na prova do Enem. Então, se liguem, revisem, resolvam questões referentes à membrana. E também sobre as organelas. Porque, assim, o que é importante saber das organelas? Função. E se tem alguma doença relacionada a essas organelas? Mas a gente fala daqui a pouco. A gente tem o seguinte, para essa questão específica, ele trouxe transporte. E aí, antes da gente resolver a questão, a gente vai entender um pouquinho de transporte através da membrana. A gente sabe o seguinte, existe transporte ativo, passivo e em bloco. O transporte passivo é aquele que gasta pouca energia. Mas tem livros que ainda trazem, ocorre sem gasto de energia, isso não é verdade. Ele gasta pouca energia, porque é a favor do gradiente de concentração. E o transporte ativo, aí ele gasta muita energia, porque vai contra o gradiente de concentração, e o exemplo clássico disso é a bomba de sódio e potássio. Eu costumo dizer nas minhas aulas o seguinte, se você vai subir uma escada rolante, você pegou o degrau da escada rolante e subiu. Você está gastando muita ou pouca energia? Pouca. Mas você não gastou energia? Gastou. Então você está fazendo transporte passivo ou transporte ativo? Passivo. Porque você está indo a favor do gradiente, você está indo no sentido. Agora, se você for subir uma escada rolante, na de descer, você sobe? Sobe. Com muita dificuldade, mas sobe. Já vi pessoas que não subiram, não porque elas estavam tentando fazer esse experimento, mas às vezes por ingenuidade ou por falta de atenção. Mas se você for subir uma escada rolante, na de descer, você está indo contra o gradiente de concentração. Nesse caso, você vai gastar muito mais energia se você fosse descer normal ou subir normal. Entenderam? Como eu trouxe uma ilustração para vocês de transporte passivo, que obedece o gradiente, aquela coisa linda e maravilhosa. Existem dois tipos de transporte passivo. Difusão, que a difusão pode ser simples e a difusão pode ser facilitada. A gente tem difusão e osmose. A gente só tem que ter isso na cabeça. Transporte passivo, difusão e osmose. O conceito de um é o oposto de outro. Se você sabe um, você vai saber o outro. Isso é um fato. A gente tem o seguinte. Na difusão, temos aqui o meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Aí a diferença da difusão facilitada. A gente tem o seguinte. Na difusão facilitada, veja que é tudo a mesma coisa. A gente só tem uma diferença. Difusão facilitada, a gente vai ter a participação de enzimas. Na simples, não. Outra coisa importante, não esqueçam. Difusão, quem passa é soluto. E o que é o soluto? Água, sais. Lá na osmose, que a gente vai ver daqui a pouco, é solvente. Então, se a questão fala, por exemplo, o sal de cozinha, se a questão fala de açúcar ou qualquer outra substância que dissolva na água, a gente vai ter como resposta, linda e maravilhosa, difusão. Se é água, a gente vai ter como resposta osmose. A gente tem o seguinte, do meio mais concentrado, que a gente vai chamar de hipertônico, vocês também veem essas questões lá em química, e para o meio menos concentrado hipotônico, ou seja, vai do mais para o menos. A mesma coisa na difusão facilitada, do mais para o menos. Só que no segundo caso, com a participação de proteínas, tá? Já na osmose, não.
Veja, a gente tem membrana semipermeável igual a membrana plasmática, já que é um transporte através da membrana. Vamos ter em azul as moléculas de açúcar e em preto as de água. Onde está mais concentrada a água? A gente tem maior concentração de água aqui. Então, aqui é o meio mais ou menos concentrado? Com a água. Mais. E aqui é o menos. Então, a gente vai ter a água passando daqui, do meio menos concentrado. Aí já trocou. A gente tem que ir bonitinho. Aqui estava mais concentrado, aqui menos concentrado. Deixa eu ver. A gente teve o transporte, mais e menos. Então, na osmose, como a gente vai ter o oposto lá, deixa eu só voltar aqui rapidinho, só para vocês entenderem. A gente tem aqui do mais concentrado para o menos concentrado. Logo aqui vai ser do menos concentrado para o mais concentrado. E a gente consegue ver isso aqui, do menos para o mais. É porque eu pensei que tinha trocado a imagem. Então, do menos concentrado, que a gente chama de hipotônico, para o mais concentrado hipertônico. Então, o que vocês precisam não esquecer de jeito nenhum? Difusão, do mais para o menos. Osmose, do menos para o mais. E com isso você não erra uma questão de transporte pela membrana no Enem. Então fiquem atentos a isso. Ele contextualizou a questão, veio bonitinha. Uma cozinheira colocou sal. Sal, a gente sabe que não é solvente. A gente sabe que é o quê? Água. Então, se a gente sabe que é água, a gente vai ter como resposta o quê? A gente já matou aqui, né? Não precisava nem ler o resto. O resto é só para a gente ter uma questão bonita, para a gente ter um enunciado bonito, para não ficar sonsação. Mas a gente sabe que sal é soluto. Não dá para escrever soluto, não. E é melhor nem escrever, porque fica uma tristeza. Vocês já viram o desenho anterior, que aquilo ali foi complicado, pesado, eu diria. O sal, que é soluto. E eu disse a vocês o quê? Na questão, que quando é soluto, a gente vai ter quem? Difusão. Se fosse solvente, a gente teria o quê? Osmose. Mas a gente já sabe que o sal é o quê? Soluto. A gente não precisava nem terminar de ler, mas a gente vai ler bonitinho para a gente ter certeza. Mas na prova do Enem, para a gente não perder tempo, se você já sabe, sal soluto. Quem é que passa pela membrana? Qual é? Se sal é soluto, então esse soluto vai passar através da osmose ou da difusão? Né? Para ser osmose tem que ser água, tem que ser solvente. Então não é água. A gente tem o seguinte, antes que você me pergunte, e o que é fagocitose, exocitose e pinocitose? Isso aqui faz parte do transporte em bloco. Exocitose é o englobamento de partículas para fora da célula. Já a fago e o pino são exemplos de endocitose, ou seja, englobamento de partículas para dentro da célula. Aí, quando a partícula é sólida, a gente chama de fagocitose, fago, comer. E quando a partícula é líquida, pinocitose, pino, beber, normalmente gotículas de gordura. Aí a gente tem pinocitose. E a exocitose seria de dentro para fora. A endocitose de fora para dentro. Se a partícula é sólida, é uma endo do tipo fagocitose. Se líquida, pinocitose. Aí a gente já nem trabalha mais com isso aqui. A gente já fazia, sabe o quê? Riscava a letra B, riscava a letra... A gente já está riscando. E aqui? Porque não tem nada a ver com sal. Aí a gente ficaria na dúvida apenas com a A e a letra E. Só que a letra A vai ser eliminada porque a gente não está falando de solvente. A gente está falando de soluto. Sobrou apenas a letra E. Simples. A gente não precisa nem ler o enunciado. Entenderam? Como é as questões do Enem? Fáceis, práticas. E assim, que não requer que a gente se descabele, se desespere na hora. É só a gente manter a calma, a beleza e dizer assim: eu assisti a aula da professora Cristiane Santos e vou gabaritar
as questões de biologia no caderno de Ciência da Natureza. São, em média, 15 questões. Antes da gente passar para a próxima questão, que também é de citologia, eu trouxe um exemplo de modelo da membrana plasmática, é o modelo do mosaico fluido, que é o modelo aceito atualmente. E veja, a gente tem proteínas na parte mais externa, que essas proteínas elas atravessam a membrana, a gente chama de proteínas integrais. Uma outra coisa para vocês: proteínas em membrana, a função é transporte. Elas podem ficar ancoradas na bicamada, como vocês estão vendo aqui, lindíssima. Essa imagem é da apostila, e a gente tem elas embaixo, dando suporte. Então, essas que ficam ancoradas na bicamada são as integrais. As embaixo são as periféricas. Função das proteínas, transporte. A gente tem aqui o fosfato, que é polar, ou seja, que dissolve na água. E a gente tem aqui ó, lipídio e lipídio. Isso aqui, assim, né? Ficou difícil, porque a coordenação motora é complicada. Isso aqui, ó, lipídio e lipídio. A gente tem duas camadas de lipídio, por isso que a gente chama de bicamada lipídica. E o lipídio mais frequente na membrana plasmática é o fosfolipídio, porque a gente tem fosfato mais lipídio. A parte polar, que dissolve na água, e a parte apolar, que é essa parte de dentro, que não dissolve na água. A gente tem o seguinte, o Enem já trouxe uma questão dessa. Ele disse o seguinte: se o fosfato é polar, então ele é polar, a gente chama de hidrofílico, ou seja, dissolve na água. O lipídio é apolar, então é hidrofóbico, não dissolve na água. No caso do fosfolipídio, ele tem uma parte polar e uma parte apolar. Se é só polar, é hidrofílico, ou seja, tem afinidade com a água. Se é só a parte apolar, é hidrofóbico, não tem afinidade com a água. E se contém os dois? Aí o Enem perguntou isso. Tem na apostila essa questão. É anfifílica, a substância hidrofílica, hidrofóbica e anfifílica, é quando tem na mesma substância os dois, e isso é o que acontece na membrana plasmática. Então, o lipídio é um lipídio composto, que é o fosfolipídio. Ok? Esse aí é o modelo clássico de membrana plasmática. Lindão. Organelas, né? As organelas, a gente vai ter o seguinte. Dica para vocês. Eu não lembro nada de organelas. Listem as principais e peguem as funções. Aprendam as funções, porque o Enem quer saber a função das organelas. E a gente tem o seguinte, uma questão simples, que ele fala dos sapos, que a gente tem os anfíbios, que tem uma fase transitória que não domina totalmente o ambiente terrestre, justamente por dois fatores. Os ovos são sem casca e a pele ainda úmida, a respiração deles precisa do ambiente. Eles não desenvolveram totalmente o pulmão. Mas a gente não vai falar disso agora, não. Veja, os sapos passam por uma metamorfose completa. A gente tem, eles são belíssimos, se vocês puderem ter um sapo de estimação, fiquem à vontade, que eles são controladores de mosquitos. Um sapo, ele pode comer 1000 mosquitos em uma noite. Assim tem a disponibilidade. Então, todo mundo deveria ter como animal de estimação um sapo. Primeiro, ele não faz muita sujeira, ele vai comer todos os mosquitos da sua casa, todas as muriçocas, até os mosquitos da dengue. Quer eliminar o Aedes, tenha um sapo em casa. Aqui na minha casa eu não posso nem falar que tem alguns no quintal, e tinha um que era não sei se ainda existe, acho que ele deve estar muito grande agora, Severino, que era o da minha sobrinha. Mas é um animal muito bem quisto aqui em casa e lindo. Se vocês tiverem a oportunidade, tenha como animal de estimação um sapinho. Aí veja, o sapo adulto, vocês sabem que ele não tem cauda e que ele vive no ambiente terrestre, embora restrito a ambientes sombreados ou úmidos. Já os girinos, que são as larvas dos sapos, eles vivem no ambiente aquático, têm respiração branquial e aí tem uma cauda, né?
Aí, veja, apresentam cauda e brânquias externas. Todos os animais do ambiente aquático têm respiração branquial. Fica atento, viu? Mas não tem pernas. Aí, o que é que acontece? Com o crescimento e desenvolvimento do girino, as brânquias desaparecem, porque aí eles desenvolvem um pequeno pulmão, mas não 100%. Por isso que ele tem, no ambiente terrestre, respiração pulmonar e cutânea. Eles também respiram através da pele. Por isso que não se deve jogar água sanitária, sal e etc. Porque quando a gente faz isso, a gente impede que o CO2 saia, assim como a entrada de oxigênio. E nisso, a concentração de CO2 no interior do sapo faz com que ele morra carbonizado. Por isso que fica espumando. E aí você mata o bichinho por asfixia carbonizada. É uma coisa muito triste. Então não façam isso. A gente tem o seguinte: as pernas surgem e a cauda encolhe. Posteriormente, a cauda desaparece por apoptose, ou seja, que é a morte celular programada, regulada por genes, resultando num sapo adulto e jovem e bonito. Aí ele quer saber o seguinte: a organela citoplasmática envolvida diretamente no desaparecimento da cauda do sapo é o... E aí? Vocês marcariam o quê? Eu já dei a dica, a gente já não marcaria a letra A, porque ribossomos é síntese de proteína. Não é isso? Ribossomos, síntese de proteína, a gente já não marcaria mais. A gente tem lisossomos, peroxissomos, complexo golgiense e retículo endoplasmático. Vocês marcariam B, C, D ou E. Por isso a necessidade de se saber a função das organelas. A gente vai ter uma paródia no próximo slide, justamente para vocês aprenderem a... Vamos logo para a paródia, e aí vocês vão aprender as funções. Não de todas, porque assim, né? Antes de ir para a paródia, eu vou dizer só a função dos peroxissomos, que são organelas presentes no fígado e tem a função de desintoxicação do organismo. Tá? Uma doença relacionada à falta, à ausência de peroxissomos é a adrenoleucodistrofia, que essa doença é retratada no filme O Olho de Lorenzo. Alguns de vocês já podem ter assistido, quem não assistiu, se tiver oportunidade, assista. É um filme longo, mas ele vai tratar justamente da falta, o que é que causa? A adrenoleucodistrofia é tanto relacionada a um gene recessivo. Esse gene recessivo se deve já à ausência do peroxissomos. Então, função dessa organela, desintoxicação do organismo. Por exemplo, o nosso corpo, se a gente passar muito tempo com fome, assim como as pessoas diabéticas, ela começa a produzir corpos cetônicos. E corpos cetônicos são substâncias tóxicas para o nosso organismo, que deixa a pessoa com o hálito adocicado. Resultado, os peroxissomos têm que fazer essas conversões. Por exemplo, se você começa a produzir corpos cetônicos, um exemplo clássico é o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio. Então, isso é tóxico para a gente. Então, se o peróxido é tóxico, os peroxissomos vão liberar a catalase e quebrar o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Ou seja, ele tem que transformar o que é tóxico em substância não tóxica. Fora isso. Aí temos a nossa paródia. Agora, assim, eu acho um pouco injusto só eu cantar essa paródia e vocês não cantarem, mas eu sugiro vocês adequarem ao ritmo de vocês. Eu tentei, não, né? Eu copiei, que é lá do... Não fui eu que criei essa paródia, que é uma versão da Ciranda Cirandinha. Eu fui tentar ver como era a Ciranda Cirandinha. E aí vocês cantem, não deixa a professora aqui sozinha nessa tarefa árdua. E aí eu digo a vocês, se aprenderem essa paródia, vocês vão estar com todas as funções, ou as principais, de organelas no Enem. Aí você está lá fazendo a prova do Enem e o quê? Mitocôndria é quem faz respiração. É só ensaio. Viu? Ribossomo sintetiza proteínas de montão. Veja que coisa linda, chega, emociona. Complexo de Golgi armazena secreção. Então, a gente tem o complexo, a função é armazenamento e secretar. Ou seja,
O Enem gosta de complexo de Golgi. A organela que secreta, às vezes faz isso só por maldade, e aí a gente fica desesperado, mas não fique não. Depois dessa musiquinha não dá para ficar não. Lisossomos, enzimas que fazem digestão. Lisossomos, eles têm o processo de digestão autofágica, quando destrói toda a célula, e heterofágica, quando destrói aquilo que cai dentro da célula, quando é englobado. Então, se lisossomo faz digestão, então a gente tem aqui, ó, ele desaparece por apoptose ou morte celular programada, então ele vai ser digerido. É igual aqui a nossa mão. A gente não vai ter essa modelagem e não tem um pouquinho aqui de pele. Isso aqui foi modelado por um processo de autofagia. Ou seja, isso aqui a gente sofreu autofagia. E quem fez isso? Lisossomos. Porque lisossomos têm que função? Digestão. Porque eles têm enzimas hidrolíticas, digestivas, enzimas hidrolíticas. Aí o retículo ele tem a função de transportar, mas eu acrescento para vocês a função também de armazenar, tá? E os centríolos, que só tem em células animais. Fique atento. A gente não vai ter centríolos numa célula vegetal, porque eles vão participar da divisão celular, formando cílios e flagelos. Certo? Preparados para cantar comigo? Cantem, pelo amor de Jesus, porque assim, a professora não tem uma voz muito boa, não sou afinada. Eu tentei treinar com a minha sobrinha, mas só que não deu muito certo, não. Ela se cansou de mim e me abandonou. E disse o seguinte, que não ia pagar essa vergonha, só que me abandonou. Então, eu espero, sinceramente, que vocês não me abandonem e cantem comigo. Estão preparados? Vamos lá? Mitocôndria é quem faz respiração. Ribossomo sintetiza proteínas de montão. O complexo de Golgi armazena a secreção. Lisossomo tem enzimas para fazer a digestão. O retículo apresenta a função de transportar. O centríolo participa da divisão celular. Tá vendo? Espero que tenha contribuído, espero assim, né? Não terem decepcionados, mas a gente tenta. Então, como eu já disse a vocês, a gente tem peroxissomos não está desintoxicando, complexo golgiense não está, nem aqui a gente não tem uma questão de armazenar nem de secretar, não estamos transportando nem armazenamos, sobrou quem? Os lisossomos. Né? Questão fácil, dada, foi 2017 essa questão, de graça de vocês não errem, principalmente depois dessa trilha sonora maravilhosa e com a voz dessa professora, assim, que com certeza abrilhantou ainda mais, para vocês não esquecerem das funções das organelas. Eita, vamos para a ecologia, assunto do terceiro ano, assunto para quem vai fazer SSA, é uma questão de 2016, mas é uma questão de 2016, mas que não muda muito a questão de 2014, 2015, 2017, porque vem todo ano uma. Ecologia pode ter ciência, que quem está no terceiro ano viu isso esse ano, eu sei da dificuldade, mas assim, vem na prova do Enem. Eu trouxe duas questões de ecologia para vocês terem uma ideia de como isso é cobrado na prova do Enem, tá? Então a gente tem o seguinte, é uma questão de ecologia que ela pode trazer, aqui foi das relações ecológicas, mas o Enem pode trazer também o conceito básico, população, comunidade, ecossistema, fatores bióticos, fatores abióticos, a gente tem ainda saber numa cadeia e numa teia alimentar, quem é o produtor, quem são os consumidores, a gente tem de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Então, isso tudo é para vocês ficarem atentos. Ecologia vai vir no Enem. Ou vem conceito, como eu acabei de falar para vocês, ou vem de relações. Normalmente eles ficam alternando. Ou ainda vem de ecossistema. Outra coisa que nunca... Assim, ecologia a gente tem conceitos, que eu falei para vocês, relação ecológica, biomas,
embora que biomas podem vir tanto na prova de ciências da natureza quanto de ciências humanas, na parte de geografia. E a gente tem ainda os ciclos biogeoquímicos. No Enem, quais os ciclos que o Enem assim, tem uma paixão, uma idolatria? Ciclo do nitrogênio e ciclo do carbono. Uma dica é, para ser o ciclo do nitrogênio, na questão tem que falar de nitrito, nitrato, tem que falar de bactérias, da bactéria do gênero Rhizóbio, de agricultura, adubação verde. Então, se cair essas dicas na questão, isso aí é ciclo do nitrogênio. A gente sabe que o carbono é uma molécula presente na composição de todos os seres vivos. Todos. Então, ele é imprescindível para os seres vivos. Então, a gente já tem um ciclo muito importante. Então, esses dois é com muita frequência na prova do Enem, tá? Para a nossa questão maravilhosa de relação ecológica, temos o seguinte, a gente tem que saber o que cada um quer. Vou ler o enunciado, é uma questão dada do Enem. Em uma floresta, existiam duas populações herbívoras, ou seja, aquelas que se alimentam de vegetação, que habitavam o mesmo ambiente. Ou seja, um exemplo prático é quando você tem duas garotas paquerando o mesmo menino. Ou seja, o que é que vai existir entre essas duas pessoas? Elas vão competirem. Ou vice-versa. Ou um garoto competindo, enfim, duas garotas competindo por um menino, ou dois meninos competindo por uma garota. A gente vê muito isso na escola, principalmente na época que eu estudava, o povo se agarrava, brigava. E eu ficava só observando. Mas, enfim. Então, veja que a gente já mata a questão aqui nessa no primeiro parágrafo. Veja, se eu tenho duas populações, e essas duas populações se alimentam de vegetação, o que é que elas fazem? Elas competem. Então, se elas competem, a gente vai ter como resposta, que alternativa? A gente tem o seguinte, que habitava o mesmo ambiente. A produção da espécie X mostrava um grande número de indivíduos, enquanto a população Z era pequena. Ambas tinham hábitos ecológicos semelhantes. Com a intervenção humana, a gente teve uma intervenção humana, ocorreu a fragmentação da floresta em duas porções, o que separou as populações X e Z. Após algum tempo, observou-se que a população X manteve a taxa populacional, enquanto a população Z aumentou. Aumentou a sua até que ambas passaram a ter aproximadamente a mesma quantidade de indivíduos. A relação ecológica entre as espécies X e Z, quando no mesmo ambiente é de... Veja, quando no mesmo ambiente é de quê? Competição. Ele só botou o resto para confundir a cabeça da gente. Mas a gente matava a questão já aqui. Ó. Aí eu digo a vocês o seguinte, só para a gente já sabe que é a letra C, né? Competição, questão dada, questão fácil. A gente tem o seguinte, predação, a relação de presa e predador. Um leão e um cervo. Um leão e um... E um quê? Digo aí, um leão... Deu um branco. Uma zebra, que é difícil eles pegarem zebra. Mas essa relação de presa e predador, cobra e roedores, uma relação de presa e predador, gavião e galinhas, e pintos, porque ele não consegue suspender uma galinha. Então, a gente tem a relação de presa e predador. Parasitismo, a gente tem o ectoparasita, que é o parasita externo, exemplo clássico, piolho, carrapato, chato, e o endoparasitismo, que são as famosíssimas, as queridíssimas, as top das top, as lombrigas, as ascaris lombricoides, que são maravilhosas, que vocês podem, inclusive, estar cultivando algumas no intestino. Espero que não. Espero também que vocês não tenham aquele hábito de estar provando uva em supermercado para ver se está doce, porque caso alguém tenha feito isso, é um candidato fortíssimo a ter um parasita, a ter uma lombriga. Mas, enfim. Comensalismo, cuidado com isso. Comensalismo é quando um animal ou um micro-organismo se alimenta de restos do outro. Por exemplo,
Temos a ameba, que é um protozoário que vive no nosso intestino, ela se alimenta do que sobra da nossa digestão. Então, ela tem uma relação de comensal. A gente tem o tubarão e o peixe rêmora. É uma relação comensal, porque o tubarão vai rasgando a presa e o que sobra, ela vai aproveitando. Então, a gente tem uma relação de comensalismo. Comensal é aquele que se alimenta das sobras do outro. Cuidado para não confundir com amensalismo. Quando a gente tem um A aqui, amensalismo é quando um inibe o crescimento do outro, tá? Amensalismo é quando um inibe o crescimento do outro. Comensalismo é quando se alimenta das sobras do outro. A protocooperação é um mutualismo em que ambos saem beneficiados, mas que não tem uma obrigação de existir. Por exemplo, crocodilo e o pássaro paliteiro. O pássaro paliteiro, ele fica lá retirando os restos dos dentes do crocodilo, porque para ele é cômodo, assim, tem um risco do crocodilo fechar a boca e ele morrer. Tem, mas é um risco. E aí ele faz essa relação. Uma outra forma menos perigosa, mas também uma protocooperação, é se você observar numa criação de gado, você vai ter sempre presença de aves. Aquelas aves estão ali para se alimentar de carrapatos. Então, é uma relação de protocooperação em que eu vou sair beneficiado, certo? Então, não é uma questão fácil, é uma questão muito fácil. Então, não perca essas questões. As questões de biologia no Enem são fáceis. Então, não percam, não errem questões, para depois você dizer assim, ai meu Deus, professor, eu errei sabendo. Vão com calma, respire. Quando vê que uma questão está muito emblemática, toma uma aguinha, respira, leva um chocolate para quem não tem muita ansiedade. Se tem muita ansiedade, leva uma uva, leva uma maçã, mas nunca esqueça de levar água, porque a água sempre dá uma relaxada. E aí a gente coloca alguma coisa na boca, respira e continua, para não errar. Aí a gente tem Enem 2019, sendo que foi a segunda aplicação, aí nem todo mundo fez essa prova. A gente tem uma questão de ecologia também, como eu falei para vocês, de bioma. Eu não trouxe uma de ciclo. Né? A gente tem o seguinte, o mangue. E antes de eu falar do mangue, que a gente tem na faixa litorânea, que é o berçário da vida marinha, que tem raízes aéreas, as raízes são aéreas pneumatóforas, que elas são raízes aéreas respiratórias, porque no mangue, embora tenha uma baixa salinidade, mas tem sal. Como é que ela vai respirar? Então, por isso que as raízes elas são suspensas, são belíssimas. Quem tiver a oportunidade de conhecer, o berçário da vida marinha é muito interessante, fiquem à vontade. Aí, antes da gente falar do mangue, da questão, a gente tem os principais biomas. O Enem, ele costuma trazer uma questão ou falando das características do cerrado, ou falando das características da caatinga, também chamada de mata branca. Então, às vezes ele mistura os dois e pergunta de um. Por exemplo, o cerrado tem árvores de pequeno porte, mas com troncos retorcidos. O solo é rico em alumínio e isso dá essa deformação. E não tem a presença de cactácea. Aqui na Caatinga a gente tem o predomínio das cactáceas. Né? E o solo também é seco, mas não é rico em alumínio feito lá. Aí a principal característica. E aqui no Cerrado tem uma característica de que é necessário as queimadas um determinado período para a floração, tá? Diferente da Caatinga, que a gente tem a maior parte do ano seca, e as árvores têm raízes profundas para tentar captar água no lençol freático. E não é toda a árvore que se adapta à região da Caatinga, a gente vê muitas cactáceas belíssimas, certo? E só para a gente ver aqui um exemplo das raízes aéreas do manguezal, que são muito bonitas. E a gente vem para a questão. É só para vocês terem uma ilustração rápida, tá? O mangue é composto por 3 tipos de árvores: a Rhizophyra mangler, o mangue bravo, ou vermelho, a Vicínia, o mangue seriba, e a peraí que eu vou tentar dizer esse nome, Lacuncularia rancimosa, o mangue branco. Acho que o mangue branco é o mais famoso, eu não vou nem me ater a isso, que eu não conheço, só sei as características biológicas.
Uma característica morfológica comum aos 3 tipos de árvores encontradas no mangue está relacionada à pouca disponibilidade de oxigênio encontrado em seu solo. É justamente daí a necessidade de a raiz ser suspensa para eles captarem o oxigênio atmosférico. Aí a gente tem o seguinte, aí vamos para a pergunta, ele deu um enunciado, e a característica morfológica de valor adaptativo referente no texto é a de ausência de frutos. Se a gente tem pouca disponibilidade de oxigênio, e esse oxigênio está onde? No solo. Então vai ser ausência de frutos? Não. Ausência de estômatos. Os estômatos estão presentes na folha. Ele precisa de estômato para realizar a fotossíntese. Então, como é que vai ter ausência de estômato? Não. A gente tem os estômatos e eles fazem as trocas gasosas, abertura estomática. Isso é lá em botânica. Então, falou em estômato, é troca gasosa. Está presente na folha. Né? Presença de folhas largas? Não. As folhas do mangue, elas são curtinhas. Acho que dá para a gente ver aqui na imagem. Deixa eu tentar aqui. Pronto, veja que são folhas curtinhas. Não são folhas largas. A gente tem folhas largas na Mata Atlântica. Né? Presença de raízes escoras? Não. Raízes escoras, a gente tem árvores do ambiente terrestre. E a gente vai ter presença de pneumatóforas, que são as raízes respiratórias, raízes aéreas. Portanto, para essa questão, letra E. Veja que eu risquei. E à medida que eu vou riscando as alternativas, isso já evita que eu retorne, e porque eu já eliminei, eu já tenho certeza que não é aquilo, para evitar eu perder tempo. Tá? A gente tem uma questão agora de répteis do reino animal. Às vezes ele traz um gráfico e pergunta em que linha nesse gráfico, falando da questão evolutiva. Quase todas as questões relacionadas a reino animalia, ele pode trazer de anfíbios, répteis ou mamíferos. Normalmente são esses 3 conteúdos frequentes na prova do Enem. Acho que há uns 2 anos veio anfíbios, do ano passado não veio, aí em 2018, na segunda aplicação, veio répteis. A gente tem o seguinte, é uma questão de répteis, mas também é uma questão, a evolução dos répteis. A gente sabe que a vida começou no ambiente aquático, saiu para o ambiente terrestre com os anfíbios, mas eles não dominaram 100%, aí dominaram com os répteis, que aí os répteis têm a pele queratinizada, que evita a desidratação, aí vem aves e mamíferos, que aí os mamíferos estão no topo. A gente tem o seguinte, o sucesso adaptativo dos répteis, aqui, relaciona-se, dentre outros fatores, ao surgimento de um revestimento epidérmico de queratina. Queratina, proteína impermeabilizante. Temos queratina no cabelo, na unha e na pele. Para a economia de água metabólica. Se não tem queratina, desidrata. A desidratação é muito rápida. Como os anfíbios têm pouca queratina, daí a necessidade de ficar em um ambiente úmido ou sombreado. E a outra necessidade dos anfíbios, que eles não dominaram o ambiente aquático, como eu já falei para vocês, ovos sem casca e a reprodução. A reprodução dos anfíbios, ela é no ambiente aquático, tá? A gente tem o seguinte, essa característica, veja que fala de répteis o enunciado, mas a pergunta não é de répteis, a pergunta é sobre anfíbios. Aí ele fala, essa característica seria prejudicial em anfíbios, pois acarretaria problemas. Ou seja, essa característica é o surgimento de um revestimento epidérmico de queratina. Ao surgimento, deixa eu ver aqui. Dentre os fatores ao surgimento. Ele quer saber, essa característica seria prejudicial em anfíbios, pois acarretaria problemas. Quais seriam os problemas que seriam percebidos em anfíbios caso eles desenvolvessem um revestimento epidérmico? Né? Porque a gente tem o seguinte, se anfíbios eles não têm o pulmão desenvolvido igual dos répteis, se o pulmão dos anfíbios eles ainda precisam da respiração cutânea, se eles desenvolvessem totalmente a queratina, se eles tivessem muita queratina, o que prejudicaria neles? Circulação,
excreção, o processo de digestão ou a locomoção? A gente já sabe que nenhuma dessas alternativas. Se a gente tem anfíbios respirando através da pele, se a gente sabe que os pulmões dos anfíbios não são totalmente desenvolvidos, então se ele pergunta, os répteis desenvolveram revestimento epidérmico de queratina. Essa característica prejudicaria em que os anfíbios? Respiração, em razão da pequena capacidade de quem? Os pulmões, já que eles também realizam através da pele. Então, se revestisse, eles seriam extintos. Dúvidas? Seguindo. Uma questão de evolução. Evolução vem na prova do Enem de vocês. Evolução todos os anos tá. Ou vem a aplicação, ou vem gráfico, ou vem tabela, mas vem. Então, eu trouxe... nas alternativas, elas abordou conceitos. E aí a gente tem umas questões atuais sobre alguns desses conceitos. Antes de eu resolver essa questão, a gente tem o seguinte. Mutação. Alguém lembra? Fluxo gênico, seleção natural, deriva e equilíbrio de Harden-Weinberg. A gente tem aqui genética de populações temida por alguns, mas que não precisa temer, que é simples, que é fácil. A gente vai ter o seguinte, para resolver essa questão, a gente precisa entender um pouquinho, a gente precisa saber, ter uma ideia do que se trata cada item desse. A gente tem o seguinte, a mutação, ela é uma alteração nas sequências de nucleotídeos do DNA. Aí o que é que eu trouxe para vocês? O nucleotídeo. Veja que coisa linda. Chega, emociona o nucleotídeo. A gente tem aqui a estrutura. Se alguém perguntar a vocês qual é a estrutura básica de um ácido nucleico, vocês vão responder lindamente que é quem? Nucleotídeo. O nucleotídeo é a unidade básica do DNA e do RNA. O que muda vai ser o açúcar e a base nitrogenada, que vocês já sabem disso. Por exemplo, então, uma mutação é uma alteração na estrutura do nucleotídeo, sendo que do DNA, não falei RNA, do DNA. Essa mutação, ela pode ocorrer de duas maneiras. Ela pode ocorrer numa célula somática, aí nesse caso a gente não vai observar uma evolução, uma característica, não vai observar interferências na evolução, quando é na célula somática. E pode ocorrer na célula germinativa. Quando é na célula germinativa, aí podem surgir novas características. As células germinativas, para quem não lembra, lá em embriologia, são as células que vão originar, se for as espermatogênese, os espermatozoides. Se for a esovogônia, o ovócito, tá? Então, só para a gente ter um refresquinho aqui do nucleotídeo, a gente vai ter o fosfato, lindo, que é polar. A gente vai ter a pentose, com 5 átomos de carbono. Essa pentose é o açúcar do DNA e do RNA. O açúcar do DNA, aqui, ó, do RNA, ribose. Do DNA, desoxirribose. Eu devo para associar RNA, ribose. DNA, desoxirribose. A base nitrogenada. A base nitrogenada a gente difere quanto ao açúcar e quanto à base. Do DNA, deixa eu ver se eu consigo. A gente vai ter, não consigo não. Adenina pareando com timina com 2 ligações. Guanina pareando com citosina com 3. Total 5 pares de base. Já no RNA não tem timina e ciuracila. Adenina pareando com uracila, guanina com citosina. Segue a regra, tá? E a gente tem entendido mutação, alteração na sequência ou alteração na sequência do nucleotídeo do DNA. A mutação pode ser em célula germinativa ou em somática. Se é em germinativa, a gente observa pode ser observado novas características, ou seja, pode ser observado novos elementos evolutivos. Na somática, não. Fluxo gênico. Fluxo gênico, a gente traz uma coisa para o nosso dia a dia. O fluxo gênico é nada mais do que o processo, deixa eu ver só uma coisa aqui, o processo de migração. Não,
Deixa eu só recapitular. Fluxo gênico ou migração é nada mais do que a movimentação de alelos. Alelos são expressões ou manifestações de genes, sabe? Genes são os fatores que determinam as características. Então, a expressão desse gene a gente chama de alelo. Então, a movimentação de alelos é o que a gente vai chamar de fluxo, tá? Quer ver um exemplo de, assim, no nosso dia a dia que a gente pode observar? Vou dar um exemplo global e um exemplo que algum de vocês já podem ter visto, já pode ter observado. Veja, se a gente tem a movimentação de alelos, aí vou dar melhor 3 exemplos. A gente pode ter como exemplo mais comum o processo migratório, né? Você mora, por exemplo, em Caruaru, aí vem para Recife. Você está se deslocando. Então, esse movimento é o que a gente vai chamar de fluxo gênico ou migração. E você vai movimentar esses alelos. A nível global, a gente tem a saída do povo sírio para os países europeus. Isso é um fluxo gênico. Ou seja, você está movimentando alelos. Já aqui no Brasil, eu posso dar o exemplo dos venezuelanos. Deixaram a Venezuela, vieram para o Acre, do Acre estão em vários estados brasileiros. Então, isso é um exemplo de fluxo gênico. Então, o que é que eu chamo a atenção de vocês? O Enem, Ciências da Natureza, traz uma questão com enunciado falando do processo de imigração e tem, dentre as alternativas, fluxo gênico, é só marcar. Porque fluxo gênico é nada mais do que a gente fala bonito, movimentação de alelos. Ou seja, é nada mais do que você migrar de uma região para outra, de uma cidade para outra, de um país para outro, né? E isso gera movimentação. A seleção natural, defendida por nada mais que nada menos que Charles Darwin, e que ele seleciona as características mais adaptáveis, né? Não é o mais forte, nem o mais fraco que sobrevive, é aquele que tem características que melhor se adapta ao meio. Por exemplo, quem melhor se adaptou no ano de 2020 à ferramenta de live, de videoaula, é quem está mais apto a fazer uma prova do Enem. Vocês com certeza estão aí já bem adaptados a essa questão de live, de videoaula, passaram o ano todo tendo aula online. Então, quem se adaptou está mais tranquilo, vai mais assim, relaxado para fazer a prova do Enem. Então, isso é uma questão de adaptação. Então, na seleção natural, vai ser selecionado, vai ser quem sobrevive é o que melhor se adapta, é o que tem características mais favoráveis, entendeu? Aí a gente vai ter ainda a deriva, que isso é um termo não é muito frequente, mas a deriva é interessante e talvez venha alguma coisa desse tipo no Enem esse ano. Por exemplo, a deriva são eventos aleatórios, são movimentos aleatórios. Você tem um fluxo aleatório de alelos. E na prática, o que é isso? Por exemplo, você tem essa deriva, ela pode resultar de uma catástrofe ambiental. A gente tem, como exemplo, uma enchente, um tsunami, queimadas. O Brasil, em 2020, viveu um ano de queimadas. Além do coronavírus, a gente teve essa questão das queimadas. E queimada é um exemplo de deriva genética. Ou seja, porque você tem uma alteração aleatória repentina. Porque vai mudar tudo aquilo e, assim, vai mudar num curto intervalo de tempo. Então, você vai ter nisso uma deriva. Por exemplo, se na prova do Enem vier falando das queimadas do Pantanal, você vai botar do Pantanal, que foi uma vergonha. E aí, você vai ter esse evento aleatório de alelos de forma repentina, a resposta não é outra, é deriva genética. Porque não é uma coisa que você está esperando, uma queimada, não é uma coisa que você programe, assim como um tsunami ou um terremoto. A gente teve um terremoto, vocês me recordam, não lembro, mas a gente teve também um ano passado,
E assim, esses são eventos, são exemplos de deriva, certo? Já o equilíbrio de Hardy-Weinberg é o seguinte: se eu tenho uma população que não está evoluindo, e nesse caso só é observada a recombinação gênica, a gente diz que a população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg. É assim: a população está lá, não evolui, e só é observada a recombinação. Aí está em equilíbrio. E para a gente entender o que é uma recombinação, que é outra coisa, eu não trouxe uma questão, mas tem questões que ligam uma coisa à outra. Fiquem atentos a essa imagem também. Veja, recombinação a gente chama em evolução, a gente chama em genética. Na segunda lei de Mendel, a gente vai ter a recombinação. Mas lá em meiose, a gente chama de crossing over, que é a mesma coisa. O que é o crossing over, o que é a recombinação? É a troca de segmento entre as cromátides irmãs e os cromossomos homólogos. Acabou. A gente tem o cromossomo homólogo, a gente sabe que é aquele de origem materna e paterna. E a gente vai ter as cromátides. Aí a gente tem aqui um X, esse X a gente chama de quiasma. Isso é lá na meiose 1, que o evento mais importante, você pode esquecer o seu nome, mas não esquecer que é na meiose 1 que ocorre o crossing over, que é a troca de segmentos, e com isso a gente vai ter o aumento da variabilidade genética. Se não existisse crossing over, todo mundo teria a mesma cara, mesmo cabelo, mesma coisa. Mas graças ao crossing over, a gente tem uma diversidade, ou seja, essa variabilidade genética. Então, não esqueçam. Aqui, ó, esse X aqui indica que houve crossing over, indica que houve troca de segmentos, e aqui a gente já tem os gametas recombinados, aqui, ó, que a gente chama de trans, e aqui os não recombinados de cis. E isso é um fator que aumenta a variabilidade genética, e que quando a gente não observa isso numa população, a gente diz que ela está em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Aí vocês já sabem todos os conceitos maravilhosos, e a gente vai para a nossa pergunta e para quase finalzinho da nossa aula. Podemos esperar que, evoluindo de ancestrais que disputavam os mesmos recursos, as espécies tenham desenvolvido características que asseguram menor ou nenhuma competição com membros de outras espécies. Existem coexistência com um potencial aparente para competir, exibirão diferenças em comportamento, fisiologia ou morfologia. Qual fenômeno evolutivo explica a manutenção das diferenças ecológicas e biológicas citadas? A gente tem. A gente está falando de migração das populações? A gente está falando de migração de uma espécie de um lugar para outro? Não. A gente está falando que houve alteração e que dessa alteração resultou em uma evolução ou que resultou em uma não evolução? Não. A gente já elimina A e B. A gente está falando de eventos que acontecem de forma repentina e aleatória? Não. A gente está falando de recombinação gênica? Também não. Então sobrou letra o quê? C. Fácil. Por isso que é importante a gente saber alguns conceitos para a gente não inventar aquela ideia mirabolante na prova do Enem de inventar de chutar. Se chutar não é a melhor opção, certo? Vá eliminando. A gente tem o seguinte: Enem 2014. Ah, por que é uma questão tão antiga? Porque é uma questão que veio com heredograma. O Enem está trazendo muita questão de genética, falando de recombinação, às vezes da primeira lei de Mendel, da segunda lei. E essa é uma questão de heredograma que vez ou outra vem. A gente precisa saber o que é um C dominante. A gente já sabe, vocês viram isso esse ano, o ano passado, quer dizer. Dominante, letras maiúsculas. Pode ser homozigoto e heterozigoto. Recessivo, letra minúscula, apenas recessivo, né? E aí é homozigoto. Recessivo é apenas recessivo, foi outro. A gente vai ter isso aqui: azão, eita, azão, dominante, homozigoto. Azão, azinho, peraí que vai sair. Azão, azinho, opa. Dominante,
dominante, porque tem quando tem um dominante, ele sempre a característica vai prevalecer. Sendo que dominante é heterozigoto, porque aí a gente tem os gametas não são iguais. A gente tem uma letra maiúscula, uma minúscula, então os gametas aqui não são iguais, então não pode ser homo. Aí a gente vai ter heterozigotos. E a gente vai ter azinho para o recessivo. Veja que o recessivo é azinho, a gente vai ser o quê? Homozigoto. Aí, sabendo isso, a gente já consegue matar a questão, várias questões de genética. Sabendo o que é um heterozigoto, sabendo o que é um homozigoto, que é um heterozigoto. Outra coisa, se é uma questão de heredograma, a resposta está no heredograma. Não precisa se descabelar, se desesperar, apenas observem o heredograma. Nesse caso, a gente tem o seguinte, a gente sabe que os círculos são os indivíduos do sexo feminino, que os quadrados, os indivíduos do sexo masculino. Primeira coisa, a gente vai olhar as linhagens. E nesse heredograma, o que a gente pode observar? Quem é mais afetado? Primeira pergunta. Quem é mais afetado? Os homens ou as mulheres? As mulheres. A gente tem aqui, ó, esse casal aqui, esse casal, tiveram 5 filhos. Todas as mulheres são afetadas. Aqui, esse outro casal, tiveram 4 filhos, uma mulher afetada, um homem afetado. Esse homem afetado, igual a esse, ele teve muito filho. Tinha televisão, não. Veja quantos meninos a criatura teve. Vixe, nem perdi até a conta. Eu sei que dentre esses meninos, 10, meu Jesus, enfim, 10 filhos. Esse casal, esse homem afetado casou com uma mulher boa. Eles tiveram 10 filhos, 5 homens e 5 mulheres. Todas as mulheres, vou marcar até um pontinho, ó. Mulher afetada, aqui, ó, mulher afetada e afetada. Esse camaradinho aqui afetado, vou até riscar ele, risquei assim, e esse camaradinho aqui afetado. Ok. Aí veja, camaradinho aqui, o homem afetado, teve 5 filhos, as 3 filhas afetadas. Esse daqui afetado, 10 filhos, 5 filhas, as 5 filhas afetadas. Então a gente já chega à conclusão de que é uma herança ligada ao sexo. Por quê? Porque a gente tem filhas de pais afetados, elas são afetadas. E a gente sabe que as mulheres, elas são X e X. Chamaria aqui, XX. O homem, ele é X, eita, que piorou, Y, é isso? Então, a mulher recebeu um X da mãe e um X do pai. E o X do pai, ele é maiúsculo. Então, se o X do pai ele é maiúsculo, então significa que a herança ela é dominante ou recessiva? Ela vai ser dominante. Porque, veja, se o pai tem um X só, e esse X foi para a filha para formar XX, e o outro X foi da mãe, então essa herança veio do pai, veio do X do pai. Então a gente vai ter uma herança dominante. A gente já elimina a B, a gente elimina a C e a gente elimina a letra E. A gente só ficou com a alternativa A e a alternativa D. Né? Aí a gente tem o seguinte, a gente já sabe que pais afetados, se tiver 10 filhas serão afetadas, porque ele vai levar o X, ele está afetado. Então, esse X dele vai passar para a filha, que a filha não vai ter um X e um Y, a filha vai ter XX, um da mãe e um do pai. Então, para a nossa alternativa, a gente tem o seguinte, qual é o padrão de herança observado para essa doença? Dominante, a gente já sabe que é dominante, porque o homem vai ter só um X e o X é dominante. E a gente tem dominante e autossômico. Autossômico quando está relacionada ao corpo. E a gente viu, quando fala de X e Y, não é corpo, é sexo. A gente já elimina. Isso aqui, dominante e autossômico, não. Auto é soma, somático, é corpo. E a gente sabe que X e Y é célula, é gameta, é sexo.
Então, a gente tem letra D, dominante ligada ao sexo, pois todas. A gente matava aqui também, ó, pois todas as filhas de homens afetados também apresentam doença. A gente tem como exemplo disso no heredograma. Então, uma questão fácil, só requer atenção e você fazer leitura de heredograma. Por hoje é só. Espero que eu tenha contribuído para esclarecer algumas dúvidas de vocês. Dizer que eu estou muito feliz e quero agradecer a oportunidade à Fabiana de ter feito esta live e desejar todo o sucesso para vocês nas provas agora que vem em janeiro. Vão com calma, tenham paciência e vocês já sabem, é só respirar e responder a prova com tranquilidade. Quero deixar essa mensagem para vocês, que os sonhos exigem paciência no resultado e dedicação no processo. E eu sei que paciência e dedicação vocês já têm. Então, só precisa ter calma para resolver as questões. Sucesso para vocês e um grande abraço.